Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça do Senhor Jesus. Congregação aceita, congregação uma seita. O cavaleiro exclusivista, a congregação aceita. Congregação é a graça, Pai, do Senhor Jesus na terra. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou responder aqui um comentarista inscrito ou não no canal. Ele interrogou o Cavaleiro CCB e eu vou respondê-lo. Olha aqui, ó. Ele pergunta: olá, Cavaleiro, vírgula, uma dúvida. Sua opinião sobre esse assunto do vídeo, línguas, sempre foi essa desde quando se batizou? Não. Ou acreditava que realmente era algo espiritual e agiu como os demais sendo selado? Ou agiu como os demais CCBistas sendo enganado, sendo selado? Olha aqui, ó. Quando Deus me chamou, eu vim perceber esse negócio que línguas era uma farsa uns 3 anos depois que o Senhor me chamou. Uns 3 anos depois. Eu comecei a desconfiar que era, mas vim ter certeza uns 3 anos depois. É que realmente eu vim acreditar que línguas, esse negócio de selo, de promessa, de línguas estranhas, de evidência de novas línguas, de selado, isso era tudo bobagem. E por que eu comecei a desconfiar? Eu comecei a desconfiar porque era tudo igual. Era xalamanaia, alinha, alamanaia. Eu comecei a desconfiar. Mas eu vim ter certeza uns 3 anos. Primeiro foi isso. Depois foi a palavra. A palavra que eu vim ter certeza também, mais ou menos ali nos 4 anos, é que eu vim ter certeza que a palavra era outra face, de negócio de palavra revelada. Era outra face. Foi uns 4 anos depois. Quando eu abri esse canal aqui, o primeiro vídeo que eu fiz foi falando que a palavra, essa chamada palavra revelada, é uma farsa. Foi o primeiro vídeo que eu tenho. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Aliás, nem foi um vídeo, foi um áudio. Eu não sabia mexer muito com o YouTube. Até agora eu sei um pouquinho, mas eu sabia muito menos, aí fiz um áudio. Tá nesse canal aqui, lá embaixo, lá no último, lá embaixo. Se eu me lembrar, eu vou botar um card dele aqui. Sabe? Esse negócio de palavra revelada. Tem muitas farsas na congregação cristã no Brasil, a graça, tem muitas farsas. Língua, selo da promessa, linguagens estranhas, isso é farsa. E intérprete, outra farsa que vem da linguagem, é de interpretar a língua. Não existe interpretar a língua. Interpretação que a escritura fala, interpretar é você ler e entender o que está escrito. Que nem está escrito lá no Eclesiastes. Quem que tem a interpretação das coisas? Quando Salomão disse lá em Eclesiastes, ele falou assim: quem tem a interpretação das coisas? O que ele quis dizer perguntando quem tem a interpretação das coisas? Ou seja, quem entende das coisas? É o entendimento da coisa. Porque não existe negócio de interpretação de língua. A interpretação que a Bíblia fala, a interpretação de você ler e entender. E eu estou dizendo aqui para você ler e entender, não é só as coisas que concernem a vida material. Coisas principalmente é as coisas que concernem a vida espiritual. Porque a vida material, a Bíblia, ela garantiu que o Senhor Jesus, quando falou, buscar o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas já estão garantido. Não tem que mais, sabe? Não tem que entrar nesse sentido toda hora. Agora, quando o Salomão diz que busca a interpretação, o Daniel, o que foi que Daniel fez? Ele dormiu, teve o sonho e interpretou. Ali,
aquele sonho que Deus deu para ele, aquela visão que Deus deu para ele, como foi que Davi, como foi que Daniel, Ezequiel, José interpretaram? Eles interpretaram com entendimento, com a sabedoria que Deus deu para ele. Se não, para que serve a sabedoria? Para que serve o entendimento? Para que serve o conhecimento? O conhecimento, a sabedoria, o entendimento serve para interpretar as coisas celestes e as coisas materiais. Então, esse negócio de interpretar a língua, um lá fala xalamanaia. Quem tem esse dom de interpretar aí? Alguém teve esse dom de interpretar línguas estranhas? Não existe isso, essa babaquice, rapaz. Olha, às vezes eu não gosto de responder comentário, porque a pessoa que faz um comentário para mim, depois eu vou falando aqui, esqueço, às vezes a pessoa tá achando que eu tô falando grosso com ela, mas não é, sabe? Aqui eu tô falando, sabe? Então é o seguinte, línguas estranhas, interpretar, isso é besteira, rapaz, intérprete de línguas. Quando o Senhor deu as revelações para João lá na ilha de Patmos, o Senhor deu o sonho, as revelações e tudo. E João, o apóstolo, interpretou via o quê? Usando o quê? Para interpretar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a inteligência. Porque Deus deu o sonho e a visão, mas antes dele dar o sonho e a visão, ele te dá essas ferramentas, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, a inteligência, sabe? Para interpretar as coisas. Quando ele deu o sonho a Daniel lá, sobre a guerra do rei do norte, quem era o rei do norte? Era o imperador Alexandre, que lá na Macedônia ia se levantar o rei do norte, para guerrear contra o rei persa e destruir o rei persa. Então, o Senhor deu o sonho a Daniel, a visão a Daniel, e deu a interpretação do sonho. A interpretação do sonho. Nessa merda de interpretação de língua não, porque isso não existe. Então ele deu a interpretação do sonho a Daniel. Aí Daniel entendeu que lá ia se levantar um rei, que se levantou, foi o Império Romano, o imperador Alexandre, e destruiu o Império Persa. Sabe? Interpretou a visão, interpretou o sonho. Deus deu o sonho e visão a Ezequiel e ele interpretou o sonho e a visão. Deus deu sonho e revelação a José e José interpretou os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. E como foi que José fez para interpretar? Porque antes de Deus dar o sonho para José, antes de Deus dar o sonho para Ezequiel, antes de Deus dar o sonho para Daniel, ele deu primeiro o conhecimento, o coração entendido, a revelação, a sabedoria, o discernimento para interpretar as coisas. Aí Daniel entendeu, que você vê lá no livro do Daniel, ele constantemente fala, entendi a visão, entendeu a revelação, falou para o sonho, falou para a visão. Aí, mas Daniel já tinha coração entendido para discernir as coisas e saber como é que era. Assim como fez com o apóstolo João lá na ilha de Patmos. E aí João viu aqueles sonhos lá, dragão, besta, e não sei o quê, que as pessoas acham que isso tudo é um bicho de 7 cabeças. Não, quando Deus deu aquelas visões e revelações a João, aquelas figuras lá, era figurado que aquelas figuras de besta, dragão com 7 cabeças, não sei o que significava. Significava forças políticas, os poderes constituídos. Porque naquele tempo, quando João teve a revelação em Patmos, naquele tempo tinha o Império Romano do Ocidente, que dominava a Europa, a África, Oriente, ali a região do Mediterrâneo, era o Império Ocidental, e tinha o Império Romano, que era o Império Bizantino, que tinha sede lá na Turquia, que dominava todo o Oriente Médio, a região das Penínsulas Arábicas. Então eram 2 reinos, era um império dividido entre 2 reinos. Sabe? Então, então aqueles bichos lá de 7 cabeças, dragão, cauda, estava falando de forças políticas
de forças constituídas que ia oprimir os cristãos, os perseguidos da obra de Deus. Por isso que deu aquela visão de bicho lá de sete cabeças, gafanhoto, não sei o que. Sabe? E que nem os idiotas acham que isso hoje é que nem filme de Hollywood, de titãs. Sabe aquele filme de titãs? É Game of Thrones, dragão. é um bando de otários. Fica achando que é bicho, tudo bicho de sete cabeças, sabe? Então, rapaz, não existe negócio de língua, que nem eu já falei aqui nesse vídeo, nem sei se vou lembrar, botar o card, que é essa pergunta do comentarista. Esse negócio de língua é de interpretar. Daniel teve um sonho, interpretou, disse o sonho ao rei e interpretou o que era, porque ele tinha coração entendido para discernir. José, Deus deu o sonho e deu a interpretação do sonho. Ou seja, falou com José o que ia acontecer em 15 anos. Deus deu um sonho a José que ia acontecer a fartura, que ia acontecer a fome. Deu um sonho, uma visão que ia acontecer em 15 anos. Então, foi uma das primeiras coisas. Foi esse negócio de línguas, que é uma farsa. Foi esse negócio de interpretar línguas, que é outra farsa. Esse negócio de palavra, que é outra merda de farsa. Você imagina se Deus vai vir... Quantas igrejas tem no Brasil? Digamos, tem 20 mil, mais de 20 mil congregações. Digamos que tenha culto em 7 mil por dia. Você imagina se Deus vai falar 7 mil, vai vir em cada igreja 7 mil falar. Em 7 mil igrejas falando. Ih, rapaz, para com isso. Isso é tudo lorota. Aqui, ó. Vou lhe mostrar aqui essa lorota aqui, ó. Deixa eu ver se eu me lembro mais alguma coisa. Não, primeiro foi línguas, depois foi interpretação, depois foi a farsa da palavra. E a outra foi... E agora mais recente é o quê? Uns 10 anos para cá, foi que é congregar. Que você é uma farsa você buscar palavra. Buscar, as 4 maiores desgraças da congregação. Porcaria. Língua, interpretar língua, buscar palavra e palavra revelada. É tudo merda. Tudo merda. De você tudo é buscar palavra. Olha aqui, ó. Livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel. Eu vou pegar só essa parte aqui. Primeiro livro de Samuel, a parte lá de Ana e o marido dela que foram lá. E assim fazia ele. Não, eu vou ler essa parte aqui. Ó. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava. Quando Eucana, o marido da Ana, ele subia à casa do Senhor de quando em quando? Aqui lê aqui, de ano em ano. De ano em ano. Porque naquele tempo, você subia à casa do Senhor em ano para você oferecer sacrifício pelos pecados. Você ia na casa do Senhor, no templo, oferecer sacrifício pelos pecados. Aquele sacrifício que não era para buscar palavra para casar, não. Não era para buscar palavra para isso, para aquilo, não. A pessoa orava lá, porque ela já estava lá, ela orava e pedia, nada era proibido. Mas a regra não era essa. A regra de você ir no templo era para todo mundo, oferecer sacrifício pelos pecados. E não que aquele sacrifício pelos pecados lhe perdoasse os pecados. Ali era uma espécie de confessionário. Que se você foi sacrificar, é porque você pecou. Não era para ir buscar palavra para casar, não. Não era para ir buscar palavra para plantar, não. Não era para colher, para fazer negócio, comprar e vender, não. Você ia ao templo, sacrificar, fazer um sacrifício, e você confessava a Deus que você pecou. Então aquele sacrifício ficava em memória. Aquele sacrifício não perdoava pecado. Basta você ler lá aos Hebreus. Paulo fala isso na carta aos Hebreus, que aquele sacrifício não perdoava pecados. E a palavra no Velho Testamento diz que aquele sacrifício que ficava em memória, você estava confessando que realmente você pecou.
Então, se você tinha muito dinheiro, você dava um boi. Se você tinha pouco dinheiro, você dava uma ovelha. Se você fosse pobre, você tinha que ir lá no mato, pegar uma rolinha, um pombo e sacrificar. Mas todo mundo tinha que fazer. Então você fazia isso subindo no templo. E era em ano em ano. Não era para ir buscar a palavra não, seu ignorante. E aqui já não estou mais falando com o comentarista, com os outros. Você ia no templo, não era para ir buscar a palavra para tudo que você fosse fazer, não. Ah, vou trocar de casa. Ah, eu vou buscar a palavra, vou subir no templo. Aí eu vou trocar meu boi pelo jumento. Ah, vou buscar a palavra lá, vou subir no templo, buscar a palavra lá para trocar um boi. Para trocar um boi com jumento com boi, fazer negócio. Não. O objetivo do sacrifício era você sacrificar pelos pecados. Aí, esses bosta do ministério, o que é que eles fazem? Tudo que hoje que você faz, você tem que buscar uma merda de palavra. Imagina o rei Salomão. Imagina você um rei. Imagina Salomão. O que Salomão tinha? O que foi que Salomão pediu para Deus? Ele não pediu sabedoria? Ele não pediu conhecimento? Ele não pediu discernimento? Ele não pediu um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, para ele andar prudentemente? Se ele pediu isso, por que ele pediu isso? Então para que Deus deu isso a ele, se bastava ele ir no templo e o Senhor dizia, ó, faça assim, ó, põe uns soldados lá na fronteira, põe 8 soldados lá na fronteira norte, pega meia dúzia de soldados e põe na fronteira sul, ó, o inimigo está querendo te pegar lá no... Para que servia a sabedoria? Para que então o entendimento? Para que então o conhecimento? Para que então o coração entendido? Para que a sabedoria de Salomão servia se bastava ir no templo e o sacerdote dizer, o Salomão faz isso, o Salomão faz aquilo. Todo dia Salomão estava no templo buscando a palavra. Foi ele que construiu o templo. Então ele governava ali do templo. Para quê? Para que serve a sabedoria? Imagina o rei Davi, tantos inimigos que teve. Aí toda hora tinha que consultar o profeta. O profeta, eu vou ali tal. O profeta, eu vou ali tal. Ah, chama o profeta lá. Ah, vou lá no templo buscar a palavra para fazer isso. Ah, vou lá no templo. Para que isso? Entendeu a farsa de palavra? A farsa de buscar a palavra? O sacerdote Joiada. E o sacerdote Joiada foi o braço, foi o governador de fato, quando o rei Uzias era jovem. O sacerdote Joiada tinha sabedoria e prudência. Ele ia buscar a palavra todo dia para tomar uma decisão do reino. Imagina os reis, todo dia ter que buscar a palavra para tomar uma decisão, porque o rei tem um monte de coisa na mesa dele todo dia para tomar decisão. Ah, aquele ali se rebelou. Ah, os inimigos estão na fronteira. Ah, vou fazer isso. Imagina. Prestou atenção? E naquele tempo, várias vezes naquele tempo, o homem de Deus estava ali. Foi no tempo do profeta Isaías, no tempo do tempo dos profetas, no tempo dos sacerdotes. Homens que, sabe? Mas eles tomavam a decisão. O que é que acontecia? Eles tomavam a decisão, Deus era com eles, via o quê? Via sabedoria, via entendimento, via conhecimento, via um coração entendido. José governou o Egito. O Senhor revelou a José o que ia acontecer no Egito nos próximos 15, 20 anos. Deu um entendimento, a sabedoria para ele, e ele fez as coisas, rapaz. Tudo via sabedoria, via entendimento. Deu o sonho, deu a visão e deu a interpretação do sonho. Ou seja, Deus não todo dia estava lá no... Deus não estava lá todo dia, no final do dia, dizendo a José o que ele tinha que fazer no dia da manhã, não. Deus já disse tudo de uma vez só. Durante 7 anos vai encher todos os celeiros. Vou mandar a chuva que vai acender. Então você pega e armazena. Aí, o que é que aconteceu? José pegou e tributou. No sonho não estava escrito para tributar. Como é que ele ia fazer para juntar? Não, ele foi bom senso, porque ele tinha coração entendido.
Bom senso, tributou em 20% cada colheita, o sujeito lá colhia 100 sacos de trigo de cevada. Não era saco, mas é para você entender melhor. Entendia 100, o sujeito lá colhia 100 sacos de cevada. Aí José foi e tributou, olha, 20% é de imposto. E daqueles 20% que José tributou, ajuntou. E olha que tudo aquilo ali era do faraó. Mas José só pegou 20% de cada um. E com os 20% de cada um, juntou tudo. No sonho não estava escrito que era para tributar em 20%. Mas por que José tributou 20%? O bom senso, rapaz. O coração dele era entendido, era sábio. Ele sabia como fazia. Não precisava de Deus todo dia dizer, ó, José, cobre 20% esse ano. Ô José, compra um saco daquele jeito lá. Ô José, compra outro saco daquele jeito lá. Ô, põe em caixa. Não sei o que, não sei o que. Agora armazena assim, põe uma caixa em cima da outra aqui, sabe? Não! Porque Deus deu a sabedoria a José. Entendeu? Daniel foi governador. Daniel estava sob o rei Assuero, dominava o mundo conhecido daquele tempo. Daniel foi um dos principais que dominava várias províncias. Todo dia o Senhor ia aparecer lá para Daniel e dizer o que ele tinha que fazer. Daniel, todo dia estava lá o Senhor ditando, buscou a palavra lá. Aí Daniel vai buscar a palavra lá. O Senhor, o que eu faço aqui agora? Senhor, o que eu faço aqui agora? Senhor, o que eu faço aqui agora? Não, deu um coração entendido para ele, deu um coração sábio, um coração que sabe discernir e andar prudentemente. Ele fazia as coisas com os instrumentos. E o que eram os instrumentos? Era a sabedoria. Entendeu como buscar a palavra é uma farsa? E esses homens de Deus, eles estavam à frente de poderios. Você governava o Egito, era uma nação. Agora esse CCB está ignorante, estúpido, não sabe quando comprar, quando vender, que é apenas uma mísera coisa. Esses homens aqui, Daniel, eles tinham muitas responsabilidades. Eles governavam sobre multidões. Eles administravam tesouros do reino. Eles administravam ouro, prata, pedras preciosas, vinho, trigo, cevada, incensos, especiarias, os tesouros do reino. E eles não precisavam buscar a palavra todo dia. Mas esses ignorantes CCBs, esse maldito ministério vagabundo, põe que você todo dia tem que buscar a palavra. Você vai comprar ali uma calça, aí vou buscar a palavra. Vou comprar ali um sapato, eu vou buscar a palavra. Vou fazer isso, eu vou buscar a palavra. Tudo que você vai fazer é buscar a palavra. Por quê? Porque ele botou esse vício de você buscar a palavra para te subjugar, para dominar você ali, para você fazer o que ele quer. Então ele manda na sua vida até um jeito de você peidar. Então você vai peidar, o CCB você vai peidar, então vai buscar a palavra para ver se faz assim, você faz assim. Sabe? É estupidez. Os profetas, os apóstolos, eles viajavam, eles tinham... você quer ser crente de verdade? Você quer ser crente de verdade? Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter conhecimento. Você tem que buscar, você tem que pedir isso e buscar. A sabedoria é excelente para dirigir. Para governar, para você saber andar, para você ser prudente, para você não se enrolar nas coisas da vida. Os homens de Deus, eles tiveram sabedoria. Eles tinham um sonho, uma revelação, um entendimento. Às vezes você está assim em casa, ou no vaso sanitário, ou tomando um banho, ou isso ou aquilo. Você tendo um entendimento, você sabe o que você tem que fazer. Vem uma revelação assim, um entendimento assim, é como se abrisse uma cortina assim. Apareceu um problema lá.
ou vem uma oportunidade de Deus. Então é como se abrisse as cortinas assim, de um teatro, sabe? Ou você está no escuro sem saber o que fazer. Às vezes a coisa não é preocupante, mas você quer, vem uma oportunidade assim, e aí você abre aquelas cortinas assim, as cortinas do entendimento. Aí você sabe o que fazer. Às vezes você tem uma ideia boa, aí aparece lá um entendimento divino, aí abre um negócio melhor ainda para você. Porque você precisa ter sabedoria, conhecimento, coração. Conhecimento que eu falo é isso aqui, ó. Você saber, porque você é que nem um boi, um rinoceronte. Você come isso aqui de dia e de noite. E aí, o que é que acontece? Aí é o conhecimento. A sabedoria serve para quê? Você é um rinoceronte que nem um boi. Um boi come de dia e de noite ele fica remungando. Um camelo, isso chama os animais rinoceronte, aqueles animais remoedores, será? Esqueci a palavra agora. Então um boi come de dia e de noite ele fica remoendo. Quando ele remoem, ali que dá força à comida que ele comeu. Então, o seguinte, o conhecimento é isso. Você lê. Não tem esse negócio de parar de ler a Bíblia. E aí, chega uma hora que a sabedoria e o entendimento vai fazer a digestão, vai remoer aquilo que você leu. Sabe? O conhecimento é isso. O entendimento é isso. É você entender o que você leu, depois que às vezes você nem lembra que leu aquela palavra. Para aí, você andar prudentemente na vida espiritual e andar prudentemente na vida material. Claro que você está na terra, né? Então você sabe, você tendo um coração entendido, você não precisa toda hora ficar submisso e buscar uma merda de palavra que é tudo mentira aquilo lá. Aquilo ali é tudo mentira. Aquilo ali é só para você subjugar você, para fazer com que você ande sob o púlpito. E o púlpito é morte pura. Ali tem morte na panela. Tá? Então você sendo entendido, você tendo um coração entendido, você sabe andar prudentemente, você sabe discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o profano, entre o reto e o torto. Você sabe decidir, você sabe discernir. Você não fica toda hora tendo que buscar merda de palavra no púlpito, porque aquilo lá é morte. Porque os homens de Deus fizeram isso, rapaz. Abraão fez isso, rapaz. Jacó fez isso. Isaac fez isso. Josué foi assim. Onde é que Josué tinha que buscar a palavra todo dia à noite e conversar com o sacerdote, rapaz? O sacerdote era para sacrificar, para fazer expiação do pecado, rapaz. Para sacrificar. Os sacerdotes eram para isso. Sabe? Para ficar lá na tenda, para fazer sacrifícios. Não era para ir buscar a palavra com o sacerdote, rapaz. Samuel fez isso. Samuel sonhou, dormiu, e o Senhor interpretou a ele. No princípio, ele não entendeu, mas depois foi só aquela vez. Depois ele entendeu e pronto. Ele seria o guia do rei Davi. Sonhou e interpretou o sonho. Daniel, coração entendido. Vários homens de Deus, rapaz. Os profetas todos os profetas. Os profetas, eles tinham entendimento. Eles liam o pergaminho e tinham entendimento do que estava escrito no livro de pergaminho. E aí escrevia a profecia. As profecias dos profetas não foram todas que Deus chegou e ô Isaías, escreve isso aí. Senta aí, Isaías, escreve tudo isso aí. O Jeremias, senta aí, escreve tudo isso aí. O Oséias, o Amós, escreve aí. Vou ditando aqui, você escreve aí. Não, eles liam os pergaminhos já de Moisés e escreviam o que ia acontecer. Ou vendo ali pela lei de Moisés, eles viam o que ia acontecer. Isso aqui é bem profundo, sabe? Não foram, muita coisa na Bíblia não foi ditado.
Foi o coração o Deus dava o coração entendido. As revelações, e pelas revelações, discernia e interpretava a revelação, o sonho, a visão. Aí o sujeito tinha um sonho, ou lia, lia os pergaminhos lá de Moisés, e aí ele interpretava, ele entendia que Deus ia fazer aquilo. Salomão, quando foi julgar a causa lá da mulher que matou a criança e queria pegar o outro filho para ela, ele foi buscar a palavra. Ele foi buscar a palavra. Hoje, esses CCBistas burros aí, qualquer coisa que eles vão fazer, vão buscar a palavra. Salomão foi buscar a palavra. Ele decidiu como? Com a sabedoria que Deus estava nele. De Deus que estava nele. No coração dele. Porque o coração dele era entendido. Então você tem que ter um coração entendido. Imagina Salomão, ou qualquer outro rei, tudo que vai fazer tem que buscar a palavra. E Moisés foi buscar a palavra com quem? Arão estava ali, era um sacerdote. Você tem que ter coração entendido. Com o coração entendido, você discerne o bem e o mal, anda prudentemente e se dá bem. E aí livra de tropeçar em alguma pedra. Sabe? Tá bom assim? Até mais.